Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês, galera? Pessoal, eu tô até com vergonha de aparecer aqui pra vocês, porque eu sei que a gente abandonou o canal por muitos meses, fazem muitos meses que a gente não posta nada. E vocês continuam aí, fiéis e fortes, vocês são uns amores, assim. Então, depois de muito pensar e depois de muita luta, resolvi gravar pra vocês um pouquinho pra explicar o porquê que a gente ficou tanto tempo sem postar. Existe uma boa notícia, que a gente não abandonou o canal de verdade, nós precisamos desse tempo, né, tirar esse tempo pra nós. Mas nós não abandonamos o canal, então a gente vai voltar com os vídeos, então isso é boa notícia. Peço desculpas pra vocês, do fundo do coração, nesse tempo que a gente não deu explicação nenhuma pra vocês, que nós simplesmente desaparecemos, não falamos nada do que estava acontecendo. Vocês mereciam ter tido uma explicação, então eu peço desculpa pra vocês, mas estou aqui agora de volta, firme e forte, pra primeiro contar um pouquinho pra vocês o que aconteceu e dar a notícia de que nós voltaremos com a programação normal neste canal. Bom, o primeiro motivo pelo qual nós ficamos tanto tempo sem postar foi de fato porque a nossa vida está muito corrida. Muito, muito, muito corrida. E a nossa vida estava e está muito corrida, porque nós passamos por uma pequena mudança ultimamente, uma mínima mudança, que nós saímos do Brasil e nós nos mudamos para o Canadá. Então agora estou falando com vocês já aqui do Canadá, fazem 2 meses que nós estamos aqui na cidade de Montreal e a princípio nós ficaremos aqui aproximadamente 4 anos e aí depois daí só o Senhor sabe, né, o que irá acontecer. Então eu vou tentar ser rápida, mas vocês sabem que eu não sou a pessoa mais rápida do mundo, mas vou tentar ser rápida para contar para vocês um pouquinho do que aconteceu para nós estarmos aqui hoje, um pouquinho da nossa história e até para vocês entenderem também um pouco, pelo menos da minha percepção, né, porque que foi difícil esse processo de mudança, o porquê que a gente precisei tirar um tempo meio offline mesmo, meio sem falar a respeito mesmo. Então, eu vou explicar pra vocês desde o começo, tá bom? Então, eu vou falar pra vocês um pouco da minha perspectiva, tá? Daquilo que Deus falou comigo, que Deus tratou comigo. Existe toda a mesma história da perspectiva do Fer. Vocês sabem que ele é bem mais preguiçosinho que eu pra gravar, então cobra ele pra gravar aqui. Mas também, se você quiser acompanhar, às vezes, coisa do dia a dia nosso, se a gente tá passeando, onde estamos, tirar dúvidas de coisas aqui, de como que tá a vida aqui no Canadá, essas coisas assim. Se vocês quiserem ter um contato mais pessoal nesse sentido, acompanha a gente lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram principalmente. Então, vou colocar aqui no box de informações, tanto o meu Insta quanto o do Fer. O Fer vai estar postando bastante coisa. E lá no Insta também eu faço estudos bíblicos que são muito mais diretos. Talvez vocês gostem mais do que do estilo aqui do YouTube. Então, por exemplo, a gente está estudando Gênesis também, mas a gente já está no capítulo 40. Porque cada vez que a gente fala são 5 capítulos, sabe? De uma forma muito mais rápida, muito mais objetiva do que aqui no YouTube, que a gente entra nos detalhes. Então, se você também tiver interesse de ter essa dose aí diária ou semanal da Palavra de Deus e aprender um pouquinho mais também, segue a gente lá, beleza? Bom, então, pessoal, eu vou começar a história do começo, tá? E talvez em alguns outros vídeos eu possa voltar nesses assuntos com um pouco mais de detalhe, mas se eu entrar em detalhe agora, a gente não vai terminar nunca. Mas o começo de toda a história é mais ou menos há uns 2 anos atrás. Pelo menos pra mim, né, quando Deus começou a falar isso comigo, a gente tava muito buscando em Deus questões de propósito, qual que é o nosso propósito, pra que Deus nos chamou, sabe? A gente sempre serviu na igreja, em diferentes ministérios, a gente tinha um canal, mas a gente questionava Deus, qual que é o nosso propósito, pra que o Senhor nos chamou? E foi em um acampamento que a gente teve que eu conversava com Deus, e nesse acampamento eu tava prestes a terminar o meu mestrado. Em Química, então pra quem não sabe, não viu nos outros vídeos, eu sou formada, eu tenho graduação em Química e eu estava prestes a terminar o meu mestrado em Química.
E eu gosto de química, mas eu não sentia que química era um propósito pra mim, sabe? Eu sentia que era a minha profissão, que era uma profissão que muitas vezes tinha me tirado o tempo de estudar a Bíblia, me tirado o tempo de fazer coisas que eu gostava, dança, circo, artes, essas coisas que eu sempre amava. Então, eu sempre tive uma relação de amor e ódio, assim, com a ciência, sabe? Embora eu amo aprender e estudar, mas eu sentia que isso me tirava do foco, eu sentia que isso me tirava do meu propósito. Então, nesse acampamento, eu tava falando, Deus, olha, eu cansei de investir nessa minha vida secular, sabe? Nessa minha vida acadêmica. Eu vou terminar esse mestrado, eu não quero mais saber de estudar, nada disso. Nunca tive vontade de fazer um doutorado. Falei, Deus, eu quero fazer teologia. Eu amo teologia. Eu amo muito, sabe? Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, gosto de me questionar, de ir em questões profundas, sabe? Mesmo que eu nunca vou chegar numa resposta, mas eu gosto de entender, de estudar a palavra de Deus. Então, eu queria muito simplesmente terminar o meu mestrado para continuar trabalhando na área que eu trabalhava e começar a fazer teologia. Esse era o meu plano. Mas nesse acampamento, Deus desconstruiu meio que essa minha ideia. E basicamente ele me falou que, de alguma forma, ele iria me usar na forma da ciência, na área da ciência, e que eu deveria continuar estudando. Então, basicamente, de uma forma muito profunda que eu não vou conseguir expressar pra vocês como, sabe? Como é essa forma de Deus falar coisas pra gente que às vezes são tão específicas e que ele fala na altura do pensamento. Acho que só alguém que já sentiu a Deus nesse ponto consegue entender que algumas coisas você fala, é a voz de Deus, não é a minha, porque essa não é a minha vontade. Entendeu? É diferente de você sentir algo que é a sua vontade, quando você sente algo de Deus que não é a sua vontade, você sabe que é Ele. Então eu comecei a questionar a Deus, falei, ai não, Deus, pelo amor de Deus, não quero fazer um doutorado não quero continuar estudando ciência não, eu quero fazer teologia. E eu questionei a Deus, e o tempo foi passando, e essa ideia saiu da minha mente, na realidade, eu simplesmente ignorei, e a gente continuou, Fer e eu, questionando muito a Deus nessa questão de propósito, tentando buscar o nosso propósito. E o que acontece na realidade é que a nossa vida, naquele ponto, naquele momento, no Brasil, ela estava ótima. Ela estava maravilhosa. Então eu sei que muita gente sai do Brasil para tentar conseguir uma vida melhor, condições de vida melhores. Mas a nossa vida estava ótima e isso nos incomodou, sabe? Nós estávamos morando onde a gente queria morar, uma vida simples, mas porque nós somos assim, nós somos super simples, a gente não precisa de luxo, então a gente tinha nosso apartamento alugado e a gente estava super feliz naquele apartamento, tinha tudo que a gente precisava, perto da casa dos meus pais. Eu estava trabalhando numa empresa excelente, numa posição excelente, o Fer trabalhando numa empresa excelente, numa posição excelente. Financeiramente nós estávamos bem, emocionalmente nós estávamos bem, nosso casamento estava ótimo, nós estávamos bem com a nossa família, estávamos bem com Deus, sabe? Aquele momento da vida em que tudo parece muito bom, mas a gente simplesmente nós nos pegamos nos questionando, será que a vida é isso? Será que é pra ser fácil assim, sabe? Qual que é o propósito da gente viver uma vida assim? Será que a gente vai simplesmente continuar trabalhando e colocando dinheiro em poupança e morrer e criar filho? Isso começou a incomodar a gente, sabe? Essa questão de o que é a vida. É só a gente nascer, crescer, trabalhar e criar os filhos e essa vida... Não sei, eu não sei explicar pra vocês, gente. Mas tava tudo bem. Mas esse estar tudo bem nos incomodava interiormente, porque a gente não sentia que era aquilo que Deus tinha pra nós, sabe? O que Deus tem pra nós? Será que Ele tem pra nós viver essa vida aqui? Então a gente começou a se questionar com relação a isso e Deus começou a nos responder que na realidade o que Ele tinha pra nós era sair do Brasil naquele momento.
de novo, é difícil alguém entender como que Deus te falou isso, sabe? Como que ele mostrou isso pra você. Mas é só uma relação de intimidade com Deus que você consegue entender quando Ele te mostra que a vontade dele é completamente contrária à sua. Que em algum momento, para seguir a vontade de Deus, você precisa abrir mão da sua própria vontade. Porque o que a gente buscava, quando a gente questionava a Deus e tudo mais, era ser um ministério diferente pra gente participar, até tentar montar uma empresa, uma startup, a gente tentou, eram coisas assim. De todo coração, eu digo pra vocês que nunca foi nosso plano sair do Brasil. Nunca foi. Nós, como casal, a gente tinha isso muito claro. Que não era nosso objetivo, não era nosso sonho. Nós gostamos de viajar, mas nunca foi nossa vontade sair do Brasil assim, por tanto tempo. E as poucas experiências que eu já tive fora do Brasil, eu já fiquei mais ou menos uns 3 meses nos Estados Unidos e 2 meses na Argentina. E nessas 2 experiências que eu tive fora do Brasil foram horríveis, assim, foram muito ruins. Sabe, tudo estava bem também nessas 2 situações. Eu sempre fui, assim, graças a Deus, com condições financeiras, ou paga pela empresa, ou paga pela universidade que eu tava. Sempre fiquei em lugares bons e as pessoas sempre me trataram bem. Mas eu sempre tive, assim, uma agonia de estar fora do meu país, sabe? Que eu me lembro até nos Estados Unidos, quando eu fiquei 2 meses, que eu tinha um caderninho, que eu tinha tracinhos com os dias pra eu poder ir embora. Eu ia riscando dia a dia, eu só fui ficar 2 meses, e eu ia riscando dia a dia até eu ir embora. E na Argentina eu fiz a mesma coisa, porque eu não suportava ficar fora do meu país. Eu não me adapto com a comida, eu não me adapto com a cultura. Eu não tenho vontade, não tinha vontade, nunca terei vontade, eu acho, de morar fora do meu país. Eu amo o Brasil, eu acho o Brasil maravilhoso. Então, por essas experiências, assim, difíceis que eu já tive de ficar fora, que eu nunca cogitei morar fora, na minha empresa, que era uma empresa multinacional também, né, eles têm essa cultura, às vezes, de mandar as pessoas pra fora. E com os meus líderes eu era super clara, não me manda pra fora. Se você me mandar pra fora, eu me demito, porque eu não tenho o menor interesse de ir pra fora. Então, é mais ou menos só pra deixar claro pra vocês, né, que as pessoas às vezes vêm e perguntam, ai, que legal, era seu sonho, você tá correndo atrás do seu sonho, tá investindo em você. Não é, gente, a gente tá obedecendo a voz de Deus. Então, nós temos tanta clareza daquilo que Deus falou pra nós e tanta certeza daquilo que Deus falou pra nós que nós estamos aqui em obediência, sabendo que ainda Deus tem algo pra fazer nesse lugar, né? E assim, resumidamente, né? Então, Deus foi mostrando pra gente, é claro que esse processo, gente, durou anos, assim, durou muito tempo. Acho que agora já deve fazer uns 2 anos disso. Nesses 2 anos, Deus foi colocando as pecinhas no quebra-cabeça, mostrando pra gente. Então, não era claro, assim, o que Ele queria que a gente fizesse. No fim, o que nós estamos fazendo aqui, que eu vim fazer um doutorado em engenharia numa universidade aqui no Canadá, e o Fer veio com visto de trabalho. E esse doutorado dura 4 anos, e o Fer vai ficar, né, esses 4 anos com visto de trabalho. Como não era o nosso sonho, nós tentamos sair pela tangente, sabe? Igual Sara tentou dar uma agidinha pra Deus e falou pra Abraão se deitar com Agar, quase isso. Mas a gente tentou, assim, sair pela tangente de algumas formas. Então, sabe, eu entendi de Deus que era pra gente vir pra fora, que eu tinha que estudar,
Falei, ai Deus, vou fazer um curso de 1 ano. A gente contratou consultoria, pagamos a consultoria, me candidatei nos colleges, fui aceita no college para fazer um curso de 1 ano. E aí, quando chegou a proposta do college que tinham me aceito, eu olhei pro Fer e falei, não é isso, né, que Deus falou. E a gente tentou pegar esse college exatamente porque era curto, exatamente porque em 1 ano eu ia voltar pro meu país, eu ia estar de volta na minha vida, sabe? Quando você não quer abrir mão da sua vida, porque em 1 ano ainda você consegue deixar os laços, deixar suas coisas, sabe? Para 4 anos você realmente, de certa forma, abandona a vida que você tinha e começa do zero. Então, assim, foi um período muito difícil, sabe? Até Deus foi colocando essas pecinhas no quebra-cabeça, mas o momento em que ficou claro pra gente o que Deus queria, o momento que ficou claro pra gente que a gente realmente iria seguir esse caminho, que a gente ia seguir a vontade de Deus nesse sentido, foi um tempo muito difícil. Foi muito difícil pra gente aceitar, pra eu aceitar essa ideia, pra abrir mão aos poucos de tudo que a gente tinha, dos amigos, da igreja, da família. Não é fácil. Mas Deus é Pai. Deus é um Deus de amor. E eu sei que pra muitas pessoas não faz sentido, né? Porque eu sei que vir pra fora, fazer um intercâmbio é uma oportunidade única. E é o sonho de muita gente. Muita gente luta pra isso e economiza pra isso e corre atrás. Eu sei disso, gente. Só que não era o nosso, não era o meu, não era. Mas é o que Deus tinha pra nós, né? Disso eu tenho 100% de certeza que é isso que Deus tinha pra nós. E Deus sendo Pai, Deus sendo um Deus de amor, Ele cuidou de cada detalhe. Ele cuidou e Ele tá cuidando e Ele tem cuidado e eu sei que Ele vai cuidar de cada detalhe. Mas dos mínimos detalhes, sabe? Às vezes que eu mais precisava de uma palavra, Deus usava formas tão sobrenaturais de falar com a gente, sabe? De falar comigo, de falar com o Fer, de mandar as pessoas pra falar a palavra certa no momento certo. Ele confirmava, aí a gente falava, Deus, confirma de novo. Ele confirmava de novo, falava, Deus, confirma mais uma vez. Ele confirmava de novo, falava, Deus, não tenho certeza se tá claro ainda, você não confirma de novo? Ele confirmava, ele confirmava, ele confirmava, ele confirmava, ele falava a mesma coisa 10 vezes, de formas diferentes. Ele pintava, desenhava, falava, filha, é isso, você tá entendendo? Ele confirmou muitas vezes, gente. Não foram poucas vezes, não. Não foi um culto que a gente foi que Deus falou. Ele falou muitas vezes. E a confirmação, assim, final, padrão de Deus foi na viagem que a gente foi pra Israel. Foi um presente de Deus a gente ir pra essa viagem. Deus trabalhou muita coisa em nós. Recomendo pra vocês irem pra Israel porque um lugar sobrenatural, assim, sabe? A presença de Deus ali é palpável. E Deus confirmou ali pra onde a gente ia, o que a gente ia fazer. Confirmou assim, confirmado, batendo martelo, no ponto que a partir dali a gente falou, não faz mais sentido a gente pedir pra Deus confirmar. Sabe? Tá feio a gente pedir pra Deus confirmar uma coisa que Ele já confirmou. E que a gente sabe que é a voz dele, não tem porquê a gente pedir confirmação de novo. Então ali, foi em novembro do ano passado, a gente decidiu, batemos o martelo. Em janeiro, nós contamos para nossa família. Também foi muito difícil. Nossos pais, deixar os pais, né, que já são mais velhinhos. No meu caso, deixar a família da minha irmã com os meus 2 sobrinhos. Então, tem toda a questão do crescimento deles. Eu sou tia coruja, que eu gosto de acompanhar. Então, a nossa igreja, que nós amamos muito lá no Brasil, que aqui a gente ainda não achou uma igreja
que seja minimamente, sabe? Que a gente tenha certeza que a gente vai ficar nessa igreja ainda. Nós temos visitado algumas. Mas Deus tem sido a nossa provisão, Deus tem sido a nossa força. Eu imaginava que eu ia chegar aqui, que realmente eu ia quase entrar em depressão, sabe? Eu imaginei que eu ia chorar de noite nesse lugar, que eu ia odiar esse lugar. Mas Deus tem me dado graças, Deus tem dado forças para nós dois, Ele tem nos capacitado, Ele tem ido na frente toda vez que a gente precisa resolver alguma coisa. Claro que tem os dias melhores, tem os dias que a gente gosta, tem os dias mais difíceis, mas Deus é bom o tempo todo e a gente sabe que andar com Deus nunca é dar passos para trás. Andar no centro da vontade de Deus é sempre caminhar para frente. E eu sei que nesse tempo aqui Deus vai moldar o nosso caráter, Ele vai moldar quem nós somos, tudo aquilo que Ele precisa fazer em nós para que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Ele, para que a nossa vida possa abençoar a vida de outras pessoas, sabe? Que talvez estejam aqui precisando. Então, ainda não temos 100% de clareza do porquê Deus nos trouxe, qual é o propósito dele para nós aqui. O que Deus falou para nós foi vá. E a gente veio e a gente tá aqui. Não sabemos ainda especificamente como Deus vai nos usar nesse lugar, mas eu tenho certeza que Ele vai. Então, se vocês puderem, o que eu queria pedir para vocês é que vocês nos ajudem em oração. Ora para que Deus continue cumprindo os sonhos dele, a vontade dele na nossa vida, que Ele nos direcione, né, para a igreja onde nós vamos congregar, para que Ele nos direcione, para que nós possamos cumprir o propósito dele nesse lugar, que nós possamos ser luz, que nós possamos abençoar a vida de pessoas e que Ele nos fortaleça a cada dia. E eu oro também para que cada um de vocês esteja sempre no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Ela pode ser difícil em alguns momentos, mas não existe alegria maior do que você ter a certeza que você está no centro da vontade de Deus. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Não foi um vídeo fácil pra mim gravar e eu fiquei evitando, então não é nem que eu não tive tempo. Eu evitei muito fazer esse vídeo, porque pra mim falar sobre isso, mesmo que tenha sido tão superficial assim, é bem difícil. E se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês podem fazer perguntas aqui no comentário, se vocês quiserem. E segue a gente lá no Insta, lá tem mais detalhes, lá vocês podem mandar mensagem no direct pra gente, perguntar as coisas, tá? Se vocês quiserem contato mais próximo, nós estamos por lá. Então, muito obrigada por vocês terem ficado aqui, vocês foram, guerreiros, teve gente se inscrevendo no canal, gente. Falei, gente, eu tô 4 meses sem postar, o povo se inscreve, eles são muito fofos. Então, voltaremos, tá? Agora que a parte mais difícil já foi, a gente vai voltar a postar aqui no canal. Eu amo muito vocês. Que Deus abençoe muito, muito, muito cada um de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.